Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre das lições de adulto aí da CPAD. Esse ano de 2026, nós teremos aqui a oportunidade de estudar essa série de lições. Temos aí homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó, os três grandes patriarcas da nação de Israel. Então, esse será o tema de todas as lições desse trimestre. Nós teremos a oportunidade de estudar 13 lições em torno da vida desses homens, homens que serviram a Deus, homens que tiveram, sim, também as suas falhas, mas que alcançaram uma fé viva em Deus e são tratados como homens dos quais o mundo não era digno, não porque eles eram melhores, mas pela disposição, pela vida de fé que eles desenvolveram diante de Deus. Essa lição desse trimestre, esse segundo trimestre, ela tem como comentarista o pastor Alinaldo Renovato, já é um conhecido comentarista dessa lição. E ela vai estar focada exatamente na vida desses três grandes patriarcas, que foi Abraão, Isaque e Jacó. A lição de hoje, a lição de número 1, aí de 5 de abril de 2026, ela traz como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Bastante interessante, que nós teremos aqui a oportunidade de estudar um pouco sobre a vida de Abraão, sobre o seu chamado e a sua jornada de fé diante de Deus. Abraão é um personagem bíblico bastante conhecido, e nós iremos estudar um pouquinho sobre a sua vida. Aí o textuário da lição, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou estar comentando nesse momento, nos diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão, aqui o texto vai falar a Abraão, porque aqui vai contar a história do chamado de Abraão, que antes de ser chamado por Deus, antes de receber a promessa específica da parte de Deus, ele era chamado de Abrão. Então, todo o início da história, do chamado aí dessa personagem, ele é aí tratado como sendo Abrão, até o momento quando Deus, de fato, cumpre a promessa na vida dele, e há uma mudança do seu nome, como também uma mudança do nome da sua esposa. Portanto, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está em Gênesis 12, verso 1. A verdade prática nos apresenta o chamado de Deus na vida de Abrão, e na nossa vida também, exige obediência irrestrita, fé e perseverança. É bem interessante o que essa verdade prática ela nos traz aqui, porque o chamado de Deus para a vida de um homem, de uma mulher, assim como foi na vida de Abraão e é na vida de cada um daqueles que se dispõem a obedecer à voz de Deus, há pelo menos três coisas que se espera daquele que de fato quer obedecer ao chamado de Deus. Há pelo menos três exigências. São exatamente quais? Que o chamado de Deus, ele exige obediência. Obedecer é uma das primeiras grandes características, a obediência daquele que é chamado por Deus. Portanto, obedecer é uma das grandes características, e uma obediência irrestrita, como a Bíblia está colocando aqui. Não é, como o comentarista está colocando, não é uma obediência
é que você vai colocar condição. Quando Deus te chama, você não pode pôr condição, porque é Deus quem chama, é Ele que tem a sua forma de chamar, quando chamar, para onde chamar, e não há a possibilidade de nós colocarmos restrições. Portanto, o chamado de Deus exige obediência restrita, exige fé, porque nós sabemos que Deus é um Deus que é espírito e para nós servirmos é necessário que nós o sirvamos em espírito e em verdade. E a fé é exatamente essa base daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que se não vê. E ninguém pode agradar a Deus se não for pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, frente ao chamado de Deus, nós temos aí a obediência irrestrita é necessária, a fé e a perseverança. A ideia da perseverança ela é importante porque você se dispõe a obedecer de forma irrestrita, você se dispõe a viver pela fé, mas isso não é por um prazo determinado. Nós que vivemos pela fé, nós não fazemos um projeto de vida com Deus a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Não, nós fazemos um plano para a eternidade, para sempre, a perder de vista. Não há prazo determinado. Daí a ideia da perseverança. Então, esses três requisitos eles são fundamentais para quem quer viver pela fé. É necessário que você tenha uma obediência irrestrita a Deus, que você viva pela fé e que você persevere na fé e na obediência, no seguir ao Senhor. Essas são as características de quem realmente quer ouvir e quer obedecer à voz de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o verso 1 ao 9, que é o texto que começa aí falando mais especificamente do chamado de Deus a Abrão, filho de Terá. Nos diz aí o primeiro verso do capítulo 12. Leremos do verso 1 ao verso de número 9 do capítulo 12 de Gênesis. Primeiro verso. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse primeiro verso já seria mais do que suficiente para nós passarmos todo o tempo aqui comentando sobre o chamado de Abraão, esse homem de fé, este homem chamado por Deus na jornada da fé. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto aqui diz que o Senhor, aqui com letra maiúscula, ele aparece a Abrão e diz: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. É necessário que nós entendamos que o contexto maior desse texto vai nos mostrar que Abraão morava ali juntamente com seu pai, ali em Ur, na Caldeia, e toda ali a história, o capítulo 11 de Gênesis, os capítulos anteriores ao capítulo 12, começam a contar a história de Abraão, vai nos mostrar exatamente a história secular, ela vai comprovar que Abraão ele vivia numa terra idólatra, que tinha ali muitos deuses, portanto politeísta. Esse era o contexto da família de Abraão, família idólatra, politeísta. Uma outra coisa também importante é que Abraão, ele era um homem que os seus pais eram pessoas que tinham posses, então eram pessoas que tinham posse, que tinham um nome, que tinham um prestígio na sociedade. E agora Deus chega então e diz para este homem, dentro desse contexto politeísta, de idolatria, alguém que tinha uma prosperidade financeira,
Deus então disse para Abraão: sai-te da tua terra. Imagine aqui que o ato de Deus chamar Abraão, ou Abrão, até então, para sair da terra, envolvia aqui várias coisas. Envolvia deixar uma estabilidade financeira, um lugar certo, um lugar seguro que ele conhecia, que ele era conhecido dos demais, que ele tinha um prestígio, tinha um nome, tinha toda uma segurança social. Também tinha a sua língua, tinha os seus deuses, tinha a sua cultura. Então, às vezes nós não imaginamos que quando Deus ele faz o chamado a Abraão, estamos acostumados com essa história de Abraão, pai da fé, etc., mas nós não paramos para imaginar a seriedade do que estava acontecendo e por que Abraão ele é chamado de pai da fé. Não é por acaso. Quando Deus ele chama Abraão, que ele deveria sair da terra, da sua terra, Deus está exatamente dizendo o que implicava Abraão sair da sua terra era deixar a estabilidade social, política, a religião, eh, conforto, financeiro, a segurança financeira, quanto aos bens que ele possuía. Era, de fato, olhando para uma linguagem puramente humana, seria se aventurar. Seria uma aventura irresponsável alguém sair de um contexto onde ele está estabilizado, onde seus bens estão assegurados, onde tem um nome, tem um prestígio, tem uma cultura, tem uma língua, tem, no caso, os seus deuses, a sua religião, e de repente ele abandonar tudo. É isso que Deus está pedindo a Abraão. Sai da sua terra e, além disso, ele deveria sair da sua parentela, que ainda é algo mais ainda profundo, porque além de sair da terra, da sociedade em que vivia, ele deveria sair das pessoas mais próximas dele, do meio da sua parentela. É como se ele, humanamente falando, se tornasse um órfão de seus parentes. Deveria sair da sua terra, de perto dos seus pais, dos seus irmãos, de todas a sua parentela. Então, ele deveria sair da terra, sair da sua parentela, sair da casa do pai, aí já vai mais especificando, não só do meio dos parentes, mas sair da casa do pai. Certamente ele morava com o pai, então ele deveria sair da sua terra, sair da parentela, sair da casa do pai, para ir para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. Imagine alguém que tem terra, tem parente, mora com os pais, tem Deus, tem os seus deuses, tem tudo, e de repente Deus lhe aparece que não é o Deus de seus pais, mas o Deus Todo-Poderoso aparece e diz para ele: olha, você deve sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não diz qual seria a terra, ele não tem noção para onde ele iria. Isso é uma coisa bem interessante, porque nós que vivemos pós-Abraão, nós temos toda uma história de fé, nós temos todo um conceito de fé, e sabemos que a fé é exatamente aquilo que nos alimenta, e o Deus da nossa fé é um Deus que não falha, é um Deus que nos dá uma caminhada segura. Porém, Abraão, ele não tinha conhecimento de nada disso. Ele não tinha uma teoria sobre a fé, um conceito de fé, ele não sabia para onde iria, nada, absolutamente nada disso ele tinha. Ele não tinha nenhuma segurança humanamente falando. E Deus agora, que não é os deuses de onde ele habitava, aparece e diz que ele deveria largar tudo e ir para uma terra que ele haveria de mostrar. E o importante no verso 2 aqui, Deus ainda diz: olha, e far-te-ei uma grande nação. Abraão, já velho, com 75 anos de idade,
Diz: olha, eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, olha, você vai deixar a terra, deixar a parentela, deixar a casa do teu pai, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá, e a partir dessa promessa que eu estou te dando, você vai se tornar uma grande nação. E olha que essa é uma profecia que veio se cumprir bem no futuro. Certamente Abraão não viu o cumprimento dessa promessa, não viu, morreu na esperança do cumprimento dessa promessa, mas ela se cumpriu. Eu vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, o teu nome será grande, ou seja, seu nome será conhecido em todo o mundo, em toda a terra, e tu serás uma bênção para toda a humanidade. Coisas totalmente além da compreensão, além da possibilidade de Abraão vivenciar, coisas bem além de tudo isso. Porém, simplesmente Abraão creu. Então, aqui não eram coisas, não eram promessas que poderiam ser cumpridas a curto prazo, que Abraão teria uma garantia de realmente estar se cumprindo tudo, não. Era algo que cumpriria bem no futuro. Abraão, ele viu o surgimento, o nascimento, a promessa sendo gerada, que foi o seu filho Isaque, mas vê a sua descendência como uma grande nação, como as estrelas dos céus, sendo um homem afamado em toda a terra. Abraão não teve essa experiência, mas ele já enxergou tudo isso mesmo antes de acontecer. Isto que é fé. A verdadeira fé consiste nisso. O verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era algo restrito, era todo mundo, toda a humanidade seria abençoada através de Abraão, da sua semente, é claro. Verso 4: assim, isso aqui é muito interessante, que assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, como o Senhor falou: olha, deixe a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, Abrão creu. Abrão simplesmente fez da forma como o Senhor havia lhe dito. Imagine o que isso significava para os da sua terra, da sua parentela, para os da casa do seu pai, o que isso significava. Imagine Abraão numa situação como essa. Mas diz o texto que ele partiu, como o Senhor lhe havia dito, e foi com ele Ló, e Ló o seguiu. Abraão partiu e levou Ló com ele. É interessante observar que o chamado de Deus aqui não era para Ló. No chamado de Deus, estava bem claro que Abraão tinha que sair do meio da sua parentela. Ló era um parente. Ló era um sobrinho de Abraão, portanto, um parente. Ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, que o chamado era apenas para Abraão. Mas Abraão diz que Ló foi com ele. Ló o acompanhou, ou ele levou a Ló, o que não estava dentro do chamado divino, mas havia um propósito de Deus, mesmo, vamos dizer assim, Abraão se esquecendo, talvez por um compromisso em relação ao seu irmão, o pai de Ló, ele acabou levando Ló consigo, que não fazia parte do chamado de Deus. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã, que é onde ele morava. Ele já tinha saído de Ur, estava morando em Harã. E o verso 5: e tomou Abrão a Sarai, que era a sua mulher, tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Então, tomou Sarai, a sua mulher, e tomou também a Ló, filho de seu irmão, e tomou toda a sua fazenda, ou seja, tudo que ele possuía,
tudo que havia adquirido, as pessoas, as almas que ele havia conquistado ali em Harã, todas as almas, servos. Então, não, Abraão, ele não saiu, quando fala a ideia dele sair da casa do parente, da casa do pai, etc., não quer dizer que Abraão saiu sozinho. Ele tinha família, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha, realmente, ele era um patriarca, ele era, no caso, um chefe de família, ele tinha posses, etc, etc. Então, é que a ordem divina não era que Abraão abandonasse as suas posses, abandonasse os seus bens. A ordem é que ele deveria sair do meio da sua parentela, da casa de seu pai, da sua terra. E, é claro, o chamado de Deus era para Abraão e ele certamente levaria os seus bens e levaria a sua família, a sua esposa e os seus servos. E assim Abraão fez. Tudo que ele tinha, os trabalhadores, todos que estavam ao seu serviço, ele tomou e saiu com essas pessoas. E diz o texto: e saíram para ir à terra de Canaã. Aqui, é claro, a gente sabe que era para a terra de Canaã, porém Abraão não sabia para onde ele iria. E vieram à terra de Canaã. Deus os conduziu até a terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More, e estavam, então, os cananeus habitavam ali a terra de Canaã. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente, ou seja, para a tua semente, darei essa terra que você passou aqui, que tem esses povos morando aqui, os cananeus, eu darei essa terra aqui à tua semente. Lembrando que Abraão não tinha filhos. Deus está dizendo: olha, a tua semente, hoje era velho, está dizendo: a tua semente, eu darei essa terra. E, diante dessas palavras, Abraão creu, e diz o texto que ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, nós temos aqui Abraão, ao ouvir essa promessa, ele crê e ele edifica um altar ao Senhor que havia lhe aparecido e lhe dado aquela promessa. Verso 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali, onde ele chegou, um outro altar ao Senhor, onde ele acampou, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu acho bem interessante a ideia de Abraão edificar altares, porque na sua terra já havia a prática de cultuar vários deuses, de levantar altares aos deuses, e agora a Abraão, já em dois momentos, assim que ele é chamado, ele já edificou dois altares, porém ao Deus verdadeiro, ou seja, ao Deus único, ao Senhor. Então, aquele que edificava altares aos deuses, agora está edificando um altar ao Deus que ele está seguindo pela fé, que agora ele passa a ter um conhecimento e ele passa a segui-lo. Tá? Duas vezes ele edifica um altar ao Senhor, e o verso 9: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, só nesse início de caminhada, ele já demonstrou fé, tanto fé no deixar a terra, a parentela, a casa do pai, e já edificando, já cultuando ao Senhor aqui, pelo menos duas vezes, logo no início do seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Daí dá para ver, temos uma amostra do que Abraão significa dentro das Escrituras. Comentário, introdução. Nesse trimestre, eu quero só nesse momento fazer uma observação, pedir a vocês que têm assistido aos nossos vídeos, vocês continuam aí não só sendo inscrito, mas também assistindo aos vídeos, compartilhando, convidando pessoas para participarem do nosso canal. O nosso canal aí já tem mais de 6 anos, eu acho que é quase 7 anos. Já faz o nosso canal. Ainda temos um número bem tímido de inscritos no nosso canal, não temos nem 600 pessoas, já temos mais, eu creio que mais de 400 vídeos, já estamos para ter mais vídeos do que pessoas inscritas,
Mas, esse é um trabalho que Deus, colocou no meu coração num momento bem específico da minha vida, muito específico. Até então, Deus ainda não me mandou parar, ainda não mandou que eu parasse. Talvez esse material que eu tenho produzido, ele seja, é claro, além de vocês, os poucos que acompanham o meu trabalho, talvez ele seja para um tempo, no futuro, quem sabe, determinado por Deus para que, por ser um trabalho de estudo, ele acaba de uma certa forma, sendo de uma certa forma, seletivo no tocante a exigir um público seleto, um público ideal, que é o público que gosta de ensinamento, que não é o caso da maioria. A maioria prefere vídeos de 5 minutos no máximo, 10. Os nossos vídeos não têm esse caráter, apesar que ultimamente eu tenho gravado vídeos curtos, mais devido à minha falta de tempo do que, no sentido de ser propositalmente fazer vídeos pequenos. Pelo contrário, se eu pudesse, eu faria vídeos ainda maiores, bem mais aprofundados, com conteúdo filosófico, um conteúdo teológico bem mais aprofundado, mas as circunstâncias nos limitam. Mas, quem sabe, eu em particular creio que esse é um trabalho para a posteridade, é um trabalho para um público ideal. Quem sabe chegará um dia, talvez eu não alcance esse dia, em que esses vídeos terão um alcance maior. Sabe, no futuro, daqui uns 20, 30, 50 anos, esse material não seja reconhecido, e buscado por pessoas que tenham fome, do conhecimento de Deus. Eu não faço em busca de reconhecimento humano, não faço para ganhar dinheiro, nem inscritos o suficiente eu tenho para ser monetizado e nunca me preocupei com isso e nem sabia que existia isso. Mas, vocês que têm acompanhando o nosso trabalho, agradeço aí a tua audiência, você está aí dando aí valor a esse trabalho, nos motivando. Às vezes, o inimigo tenta jogar desmotivação no nosso coração e saber, assim, toda a dificuldade que às vezes eu enfrento para poder gravar com poucos recursos, pouco tempo, às vezes sem uma saúde muito boa, sempre, às vezes, problema na saúde, e às vezes você vê o número de pessoas que de fato acessam o vídeo, um número tão pequeno, mas eu creio que Deus tem um plano e no tempo certo esse trabalho um dia será valorizado. Eu espero que, aqueles que tenham acesso, quando tiverem acesso a esta obra, a essas obras, que são aí horas e horas de vídeo gravado, mais de 400 vídeos, se for contar aí, vai dar em torno de mais de 500 horas, 600 horas de gravação. Eu espero que essas pessoas sejam abençoadas por esse trabalho que hoje não é tão não tem tanta relevância no sentido do acesso. Bem, então nós vamos para a lição. Aí a introdução da lição nos diz: nesse trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca, no caso Abraão em especial, foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um lugar que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo nome significa pai exaltado, depois de um tempo, tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai de multidões de nações. Então, Abraão, ele é o patriarca que nós iremos estudar nessa lição. O nome Abraão significa pai exaltado. Isso está aí, no caso, o nome dele no capítulo 12, lá no capítulo 17, quando Deus começa a cumprir as promessas na vida de Abraão. Abraão tem então o seu nome mudado para Abraão, que em vez de ser pai exaltado, passa a ser chamado de pai de multidão de nações. Aqui é bem interessante, por quê?
porque o nome, dentro do contexto aqui hebraico, o nome ele reflete a identidade. O nome aqui tinha um caráter ontológico, fenomenológico. Então, nós temos aqui que o nome carregava o conteúdo, a natureza do ser, da identidade. Então, quando Abraão ele era chamado de pai exaltado, Abrão era o pai exaltado, honrado, dizer assim, o que seria honrado. Deus, ao fazer uma promessa para Abrão, ele não vai apenas ficar, trazer na memória, não que ele não tenha deixado de ser honrado, mas Deus acrescenta a honra a Abraão, torna isso mais concreto na mudança do seu próprio nome. Ele não só será um pai exaltado, ele vai ser um pai de grandes multidões, de multidões de nações. Ele seria um pai de multidão de nações. Esse é o significado do nome Abraão, que antes era chamado de Abrão. Primeiro tópico, Deus chama Abrão. A fé de Abrão diante do chamado. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, no meio de sua família, de sua parentela, de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia, o chamado de Deus a Abrão exigia dele fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Então, hoje nós temos o GPS, que nos orienta o local onde estamos, onde nós deveremos chegar. É possível você ir para qualquer cidade, e lá você, por meio do GPS, desse sistema de comunicação via satélite, você encontrar o endereço e chegar no endereço antes, sem nunca ter ido antes. Isso é uma tecnologia moderna. Mas no caso, no tempo de Abraão, Deus o chamou para uma terra, mas não tinha nem o nome da terra, não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha um mapa, alguma coisa assim específica dizendo a localidade. Simplesmente Deus o chamou. Então, Abraão, porém, ele não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Como é na atualidade para todos aqueles que querem andar pela fé. Quem anda pela fé não anda com base, não anda pela vista. Aqueles que são chamados para viver pela fé, eles vão andar ouvindo a voz de Deus, seja através das Escrituras, seja através de uma profecia, seja Deus falando ao seu espírito, mas ele não anda por vista. Assim foi com Abraão, apenas ouvindo a voz de Deus. Isso nos ensina que Deus ele sabe o que faz, é uma grande verdade para aqueles que querem viver pela fé, que Deus sempre está com a razão, Deus sabe o que faz. A outra é verdade, com quem faz, Deus sabe o que faz e com quem faz, a quem ele chama e também por que ele faz. Então, Deus sabe o que faz, com quem faz e por que ele faz o que ele faz. Mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para um lugar destinado por Deus, onde Deus destinou ele partir. Segundo tópico, a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história, a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. O Deus, ele cumpre com o que ele promete, porém no tempo de Deus. O grande problema é que às vezes nós achamos que o nosso tempo é o tempo de Deus. Deus cumpre as suas promessas no seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, como está lá em Eclesiastes 3. Subtópico 3, as bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis 12, 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita, aí no capítulo 12 de Gênesis.
Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam sua confiança e esperança. Não creu um Deus abençoador e que cumpre com as suas promessas. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão quando ele estava com 99 anos. Deus o chamou com 75. Quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, que foi quando ele teve o filho da promessa. Deus deu a ele que Sara estaria grávida e que daqui a um ano, que seria no caso com 100 anos, ele seria pai. Então ali Deus muda o nome de Abrão, já agora com 99 anos, muda o nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno, de forma que talvez ele nunca imaginasse. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Deus quem promove aqueles que o amam, que nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, temos aqui a história, né, de Abraão, que era filho de Terá, tinha seus irmãos Arã, que era o pai de Ló, tinha Naor, e ele era tio de Ló, no caso, o sobrinho que o acompanhou. Tópico 2: a obediência de Abraão a Deus. Primeiro subtópico, atentando o chamado. Como um homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu da terra que Deus ordenou, e partiu para a terra, melhor dizendo, que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé. Abraão não tinha conhecimento teórico sobre o significado de fé tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, um fundamento firme das coisas que nós esperamos. Então, fé é o fundamento firme daquilo que você espera e é a prova das coisas que você não vê. Então, a fé é o fundamento do que você espera e uma prova das coisas que você não vê, segundo Hebreu 11. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para um lugar determinado pelo Senhor. Isso que é fé. Subtópico 2: um descuido. Aqui um descuido fala exatamente do ato de Abraão ter levado Ló, coisa que não estava dentro do chamado de Deus. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que havia de empreender, sozinho, com a sua família, é claro. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela, uma vez que Ló era o seu parente, mas também sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho, briga entre os pastores. Depois ele teve que lutar para libertar seu sobrinho Ló, que foi levado cativo, etc. Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção à terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, o problema surge. Então, tem que ter cuidado para obedecer a Deus à risca, todos os detalhes, irrestritamente, para não ter problema depois. Abraão teve exatamente porque Ló foi com ele. Subtópico 3: a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Abraão passou primeiro por Harã, e aí todo um contexto até que a promessa da posse da terra acontecesse. Abraão morreu sem ver a concretização dessa promessa física, mas ele continuou crendo. E é necessário que nós entendamos que há todo um tempo
de amadurecimento e de forjar para o cumprimento da promessa de Deus. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino e a todo um contexto para que eles vivessem na terra em definitivo. Isso durou muitas gerações. Tópico 3: as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. A dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, ainda, claro, não era ainda uma grande nação, mas já era o início do cumprimento da promessa. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abrão agora está na terra da promessa, ainda um povo pequeno, é claro, mas estava na terra da promessa, porém agora chega a fome ali em Canaã. E ele se vê, estou dizendo, obrigado a deixar a terra da promessa e descer para o Egito. Aí, o questionamento se havia uma direção de Deus, uma direção ativa de Deus para Abraão descer para o Egito, ou se foi uma permissão de Deus, e Abraão o fez precipitadamente. Certo é que a fome chegou em Canaã, na terra da promessa, e Abraão então desce para o Egito. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. A fome veio e ele se viu obrigado a descer para o Egito. Subtópico 2: a dificuldade de ir para o lugar certo. Dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, isso era uma verdade. Então, para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Isso é algo indiscutível. Diante de uma dificuldade que você não sabe o que fazer, a melhor opção para você é orar, ler a palavra de Deus, esperar resposta da parte de Deus, e o Senhor certamente ele te dará direção. Isso eu não tenho nenhuma. Já errei muito por não esperar o tempo de Deus, mas a gente vai sendo forjado e vai aprendendo com o passar do tempo a ouvir a voz de Deus. A gente vai perceber que Deus ele nos dá a melhor orientação em todas as áreas da nossa vida. Então, diante das dificuldades, a melhor coisa, a melhor opção é orar, buscar a palavra de Deus, buscar orientação de pessoas que têm um temor, um conhecimento de Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão de sua terra, conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, semelhança da terra de onde Abrão tinha saído, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão, enquanto na terra da promessa não tinha, estava em falta de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, lá na época de José, neto de Abraão,
tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava. E nós temos aqui Jacó, os seus filhos descendo para o Egito. Ali estava uma família descendo para o Egito, e quando sai, sai a nação. Seria assim um cumprimento bem mais claro da promessa a Abraão, porque até então, para o Egito, Abraão vai para o Egito com sua família. Tempos depois, está o seu neto indo com a sua família para o Egito, mas quando sai de volta para a terra de Canaã, a terra da promessa, eles voltam agora como uma nação. E aí sim, cumpre-se essa promessa na vida de Abraão, de uma grande nação seria feito, viria dele. Então, tempos depois, já veio essa fome, quando Jacó, que era neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito, que era governado por José, filho, no caso, de Jacó. Subtópico 3, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando o faraó viu Sarai, com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Está em Gênesis 12, 15 a 16. Quando Abraão ele entra em acordo com Sarai, para que ela mentisse, e ele também mentiria que ela era sua irmã. De fato, era irmã, por parte de pai, não eram filhos da mesma mãe, mas eles eram casados. Então, a ideia de mesmo ser irmã por parte de pai, algo que era comum dentro daquele contexto, mas ela não era irmã de Abraão, ela era sua esposa de fato. Então, ele mentiu, podemos dizer assim. Então, ali ele mentiu com medo de que Faraó matasse e ficasse com Sara, que era muito bonita, Sarai, e exatamente o que ele imaginava aconteceu. Os egípcios, no caso lá, o Faraó, gostaram, acharam bela a Sarai, e comentou então ao Faraó, e Sarai foi levado para ser mulher de Faraó, porém Deus não permitiu que ele tivesse relações sexuais com ela. Então, Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Está em Gênesis 12, 17. Então, o Faraó perguntou a Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Abrão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que ela era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou ele e a sua esposa dessa situação difícil. Então, não quer dizer que com isso Deus tenha aprovado a mentira de Abraão, em hipótese nenhuma, mas Deus, na sua misericórdia, livrou Abraão e livrou a sua esposa dessa situação que Abraão havia colocado. Deus teve misericórdia e a sua promessa manteve de pé, mesmo porque quem fez a promessa era fiel. E Deus conhece o coração do homem, Deus conhece que somos falhos. Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele também era um homem falho, como qualquer um outro. Conclusão: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra, ou seja, Cristo seria um descendente de Abraão, se é assim. Diante de sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir em Cristo. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado, tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes dentro da história bíblica, inclusive o mais reverenciado entre as três grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, aí está uma amostra da nossa personagem, de uma das nossas personagens que iremos estudar nessa lição,
que é aí o nosso patriarca Abraão. Essa primeira lição foi mais uma espécie assim de um panorama sobre a lição como um todo e já dando um destaque aí à figura de Abraão. E aí, daí diante, na próxima lição, nós vamos aprofundar um pouco mais na história de Abraão, até que ele tenha o seu nome mudado para Abraão e toda a experiência de fé que ele tem com Deus. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus permaneça falando ao teu coração de maneira poderosa. Por isso, por nós, graça e paz, em nome de Jesus.